E aí, pessoal, tudo bem? Bom, estamos aqui mais um mês, eu, Bruno Lima e Renato Mimica. A gente vai hoje falar sobre a carteira recomendada do Banco BTG Pactual para o mês de agosto. Mas antes da gente falar sobre os ativos que entraram na carteira e saíram da carteira e o porquê, a gente vai falar um pouquinho sobre o cenário macro, sobre a nossa perspectiva para frente, e aí eu convido o Mimica para dar uma palhinha nessa parte para a gente. Boa, Brunão, obrigado. Olá a todos. Nosso cenário macro continua relativamente semelhante ao que era no mês de julho. Então a gente continua positivo nos ativos relacionados à recuperação doméstica, apesar de que o mês de julho não foi tão bom para preços de ativos em geral internacionalmente. O mês de julho foi marcado por preocupações maiores relacionadas à variante Delta da Covid. A gente viu um aumento grande em novos casos em vários lugares do mundo, Estados Unidos, por exemplo, a gente viu novos casos se multiplicando, mas a boa notícia, o que tem deixado investidores um pouco mais calmos sobre isso, é que as vacinas têm respondido muito bem à variante Delta também. Então esses novos casos, eles não têm seguido por aumento relevante de hospitalizações e óbitos entre os grupos vacinados, né? Então, conforme o Brasil continua avançando positivamente em relação às campanhas de vacinação, a gente segue positivo numa reabertura econômica, bem otimistas, na verdade, numa reabertura econômica agora para o quarto trimestre de 2021. De fato, o Brasil continua batendo recorde na média diária de novas doses sendo aplicadas. Estamos falando aí do Brasil rodando atualmente ao redor de 1,3, 1,4 milhões de doses por dia sendo aplicadas, né? E agora em agosto a gente já deve ter algo próximo a 70% da população adulta vacinada. Agora no comecinho de agosto, a gente terminou julho com algo como 65% da população adulta vacinada no Brasil com a primeira dose, e a gente deve ver quase 100% da população adulta brasileira vacinada com a primeira dose ali por novembro. Então, o quarto trimestre promete no que tange a recuperação econômica. Não, é só comentar também um ponto que, até aproveitando o gancho, né, o banco ele reviu recentemente as estimativas para o PIB, né, então, se eu não estou enganado, o banco reviu para pouco mais de 5% para esse ano, que também vai em linha com essa discussão, né, com esse cenário de reaceleração da economia, né, para o segundo semestre. De fato, a gente está com a projeção para crescimento do PIB em 2021 de 5,3%, muito apoiada nesse avanço da campanha de vacinação que eu falei. Isso dito, a nossa composição da carteira em termos de ativos domésticos, ativos internacionais, continua relativamente semelhante ao que era em julho, com algumas mudanças e alguns nomes, o qual o Bruno Lima vai falar mais. Boa. Pessoal, assim, muita gente perguntou, né, à luz também do que aconteceu com esse cenário recente da parte de commodities, a gente até pontuou algumas coisas sobre isso nesse relatório, mas a nossa visão para o segundo semestre, para esse mundo de commodities, ele segue relativamente intacto. Óbvio que é um risco, é óbvio que a gente tem que ficar de olho, mas a nossa principal posição no segmento de commodities, que é a Vale, ela está presente lá na carteira, então já estamos falando aqui um pouquinho, né, de cada ativo. Obviamente vocês devem estar mais interessados nas mudanças, então vou começar aqui comentando um pouquinho dos novos nomes, né, que chegaram na carteira nesse mês e quem saiu. O primeiro nome que vale a pena comentar, Equatorial, né? O pessoal pode até se perguntar, Equatorial, negócio de energia, poxa. E aqui tem duas discussões, né, dois pontos para levar em consideração. Bom, primeiro, resultado. Prévio operacional da Equatorial veio muito forte, tanto na parte de volume quanto na parte de perdas, né? Volume de distribuidora tão elástico a crescimento do PIB, como o Mika pontuou recentemente, assim como várias outras empresas ligadas à reaceleração da atividade doméstica. Então esse é um sinal também importante da retomada da atividade da economia para frente. Então, crescimento de volume forte, perda sob controle, a gente espera bons números agora no segundo TRI. E outra métrica, né, que a gente usa muito para a parte de energia, segmento de energia, que é a taxa interna de retorno real. O que é taxa interna de retorno real? É basicamente você pegar o teu fluxo, né, teu fluxo de caixa que aquela empresa gera, né, e você verifica qual é a taxa interna de retorno que está implícita naquela geração de fluxo de caixa,
comparando com o valor de mercado do ativo. Para a Equatorial, a gente tem um número real, ou seja, já descontando a inflação, um pouco mais de 9%. E quando a gente compara isso com a NTN-B, que é o título, né, de renda fixa indexada à IPCA, indexada à inflação, a gente encontra aí uma gordura, né, um diferencial, bem, na nossa opinião, bem interessante, bem atrativo para os investidores. Quem sai da carteira para a chegada de Equatorial foi CCR, e aí também um ativo ligado à economia doméstica, mas a gente entende que o momento de Equatorial agora acaba sendo mais positivo, né? Bom, segunda mudança, uma fintech no lugar de um banco. Então a gente colocou o PagSeguro, né? Talvez alguns de vocês não conheçam o nome, mas é uma das maiores também, é uma das grandes fintechs do mercado brasileiro. Tem uma parte de adquirência, assim como o Cielo, né? Assim como a própria Stone, mas também tem um banco ali dentro, o PagBank. Nossa opinião aqui em PagSeguro, além de momento de resultado, o próprio valuation, né? Recentemente, vários ativos do setor de tecnologia sofreram bastante com essa discussão de taxas de juros globais. Com o PagSeguro também não foi diferente. Tem também um evento específico que foi uma discussão de um M&A que o mercado, né, apresentou um certo ceticismo, o papel sofreu bastante, e aí no própria performance relativa, né, do papel versus o Ibovespa, a gente entende que essa performance abaixo do índice ela não é merecida pelo momento de resultado e também pelo valor atrativo. Quem sai da carteira para a entrada de PagSeguro? Bradesco. Então a gente está trocando um ativo do setor financeiro por outro, né? De novo, o PagSeguro, na nossa opinião, tem um momento, né, mais forte. Já saíram os dados, inclusive, né, pré-resultado, que se mostraram extremamente positivos. Então a gente acredita que esse momento de geração de resultado positivo ele deve continuar para frente. Boa. Alguns papéis que a gente manteve na carteira, né, que são papéis que a gente já carrega há um bom tempo. Um deles é Vale, né, como o Bruno falou, inclusive, que tem a maior participação dentro da nossa carteira, com 15% de peso, né. A Vale continua sendo um carrego muito bom, né, forte exposição a resultados também muito fortes de curto prazo. Para vocês terem uma noção, o nível de geração de caixa atual da Vale versus o valor de mercado dela, a gente está falando aí de 3% do valor de mercado dela sendo gerado em caixa todo mês, né? É o que a gente chama de free cash flow yield, acima aí de 1/3 anual com a Vale. Então continua sendo um papel de altíssima qualidade, com resultados de curto prazo excelentes e que gera bastante caixa, né? A gente continua acreditando que é uma ótima exposição aí a esse ciclo muito positivo de commodities que a gente segue vendo. E para quem acha que a gente está em pico de ciclo de commodities, que é uma preocupação, ainda que a gente assuma o preço do minério de ferro 30% para baixo no ano que vem, na casa de 130, 140 dólares por tonelada, a Vale ainda assim está muito barata, mais barata que historicamente ao redor de 3,5 vezes ou 4 vezes EV/EBITDA, né, Bruno? É isso aí. Outro papel que a gente continua carregando na carteira, aí com um percentual baixo de 5%, é a Oi, né? A gente acabou revisando a nosso preço-alvo de Oi para baixo após a companhia trazer o guidance de longo prazo dela com uma alavancagem acima do esperado, mas ainda com essas revisões já incorporando esses números mais conservadores vindo da companhia, a gente ainda acha mais de 90% de upside na ação da Oi, muito calcado na participação dela da Infraco. Outro papel que ficou com o mesmo peso do mês passado, 10%, foi Renner. Renner continua sendo um papel descontado relacionado ao valuation histórico, é uma companhia com execução premium e agora está com as iniciativas de digitalização, né? Então a gente acredita que tem dois vetores aí de preço para a Renner, um deles resultados melhorando com a reabertura gradual da economia, como a gente falou, inclusive o segundo trimestre deve ser um resultado que começa a mostrar essa recuperação no caso da Renner, e as iniciativas de digitalização, tanto orgânicas como M&A eventualmente. Bom, pessoal, como vocês perceberam, a carteira continuou, como o Mika bem falou no início, muito calcada, né, em ativos que devem se beneficiar da recuperação da atividade doméstica ao longo do segundo semestre. Agora, se vocês quiserem conhecer o restante da carteira, a gente falou aqui de 5 ativos, tem mais 5 na nossa TEMSIM, clica aqui no link que está nos comentários. E além da nossa carteira TEMSIM, que é a carteira mais líquida, né, ativos mais líquidos, a gente também tem uma carteira de small caps, com 5 ativos, e a gente também fez algumas modificações lá. E a nossa carteira de dividendo, que é trimestral, ela tem uma periodicidade diferente, a gente também fez algumas modificações nesse mês de agosto. Então dá uma olhada lá, pega lá, dá uma olhada nos ativos, manda aqui suas dúvidas e a gente bate um papo na live que a gente vai marcar e logo vocês vão saber a data. Valeu, pessoal. Obrigado. Obrigado, um abraço.